Sejam bem-vindos e bem-vindos de volta a esse nosso espaço de troca. Bom, hoje a gente está com um formato um pouco diferente, né? A gente não está exatamente ao ar livre, mas eu acho que vai ser bem legal. Eu queria trazer para vocês uma temática que é bem conhecida, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que é sobre plantas alimentícias não convencionais. Então a gente vai conversar um pouco hoje, né, sobre essa temática geral, a importância dela, né, dentro da temática de segurança alimentar e nutricional, principalmente sobre soberania alimentar. E eu vou trazer uns exemplos assim para vocês também, né, de que muitas vezes a gente fica pensando que as punks estão muito longe da nossa realidade e na verdade elas não estão. Vocês vão ver que a gente passa, a gente vê todo dia alguma, a questão é que a gente precisa treinar esse olhar. Mas antes de começar, eu quero só dar um aviso para vocês que dia 10 de novembro, às 6 horas, a gente vai fazer um encontro online para conversar um pouco sobre a série Descomplicando as Hortas Caseiras. Então é legal que vocês possam participar, se vocês quiserem trazer dúvidas, quiserem mostrar para a gente, vai ser um encontro aberto mesmo, todo mundo vai poder participar, falar, enfim. Principalmente para tirar dúvidas, eu acho que é legal, né? Se você tem alguma questão na sua casa que você pensou, enfim. Eu vou estar lá com a Marina, que vai me ajudar. A Marina que facilitou essa nossa série. E eu vou ficar esperando vocês, então. A gente vai divulgar depois o link do Google Meet, que vai ser o encontro online. Bom, e aí falando um pouco sobre as plantas alimentícias não convencionais, né? A definição que a gente tem, de forma geral, é que são frutos, frutas, folhas, flores, rizomas e sementes e outras estruturas que são partes de plantas não convencionais, mas também são partes não convencionais de plantas comuns, ou seja, são plantas que a gente olha, que a gente não sabe, né, que necessariamente elas são comestíveis, a gente não tem um conhecimento muito próximo, mas também podem ser plantas que a gente está acostumado a ver no dia a dia e que elas apresentam partes, né, dessas plantas que podem ser comestíveis. E aí, para vocês terem uma ideia, né, só no Brasil a gente tem mais de 3.000 espécies com potencial alimentício. E é surreal quando a gente compara os dados, no sentido de que só 150 espécies são cultivadas no mundo para alimentação humana. E dentre essas 150, só 4 espécies, né, elas suprem as nossas necessidades energéticas. Então, a gente tem uma monotonia alimentar muito grande, né? É uma questão que a gente vem perdendo essa diversidade alimentar ao longo dos anos, mundialmente. Então, a gente tem essas espécies, principalmente o arroz, o trigo, o milho e a batata, são as espécies mais utilizadas para suprir as necessidades energéticas. A gente tem uma infinidade de outras plantas por aí que são até mais ricas nutricionalmente e que a gente pode utilizar na alimentação, mais fáceis, mais adaptáveis. E apenas 12 espécies atendem 80% das necessidades alimentares. Falando assim, né, na questão do Brasil, a gente tem uma diversidade alimentar muito grande, a gente tem uma facilidade de cultivo muito grande. Então, a gente tem um terreno muito fértil para explorar essas plantas que são comestíveis. Os estudos são, alguns são recentes, outros já vêm há muito tempo sendo desenvolvidos. Então, é importante que a gente treine esse olhar, né? E eu trouxe aqui alguma para vocês também, porque a temática de punk, né, ser considerado uma planta alimentícia não convencional, não necessariamente significa que em todos os lugares do Brasil, né, no caso a gente está falando aqui do Brasil, são consideradas não convencionais. Eu trouxe algumas delas aqui. Um grande exemplo é a Ora Pronobis, né, que ela é super conhecida, principalmente em Minas, tem até um festival da Ora Pronobis, mas em outras regiões do Brasil é muito difícil das pessoas conhecerem, então ela é considerada não convencional. O cará e o inhame, que também é bem conhecido principalmente no Sudeste, a alimentação no Sudeste. O açaí no Norte, que não é considerado ali o fruto não convencional. E a jabuticaba também. Então, assim, a gente precisa treinar o nosso olhar. E eu sempre digo, né, se você não tem certeza da identificação daquela planta, não faça coleta, não experimente, não use, porque a gente precisa ter essa segurança, sabe? Os estudos ainda são iniciais, algumas necessitam de cocção antes de serem consumidas, então é importante que a gente tenha essa segurança, né? Mas ao ver essas plantas, né, a gente consegue perceber
como a gente foi perdendo ao longo do tempo a nossa soberania alimentar. Porque você poder identificar o seu próprio alimento, você ter o seu próprio alimento nascendo, assim, você olha por aí, você vê onde o seu olho bate, você vê algum alimento, isso é muito importante para a soberania alimentar de uma população, né? E também tem a questão da segurança alimentar, principalmente porque as plantas alimentícias não convencionais são super adaptáveis, elas são adaptáveis ao clima, aos grandes extremos, né, de temperatura, enfim, seja o que for. Então, traz uma segurança muito grande, além das qualidades nutricionais. Então, falando um pouco, né, sobre esse medo, né, que surgiu junto com a temática de punk, eu ouço muitas pessoas falando, né, que comida só tem na horta ou no campo. Eu não vou acreditar que eu estou andando na rua, né, nos grandes centros urbanos, eu vou passar numa calçada, eu vou olhar uma planta e vou falar, ah, tá, isso aqui eu posso comer. Né? Então, a gente precisa desconstruir essa imagem que a gente tem também de que os alimentos só dão longe da gente, estão separados, né, desse espaço social, que a gente tem essa divisão muito clara de que a comida é feita no campo, é uma agricultura que é super distante da gente, e na verdade não. E, inclusive, algumas espontâneas comestíveis, elas recebem o título de daninhas, né, na agricultura, então elas são chamadas de invasoras. Mas além delas serem comestíveis, né, elas também estão ali indicando alguma coisa para a gente. É muito comum a gente falar na agricultura que essas plantas espontâneas, elas são indicadoras de solo, né? Muitas vezes elas são indicadoras de como está a qualidade daquele solo. Então, um exemplo, para vocês terem uma ideia, existe uma planta chamada azedinha, e ela é indicadora de solos ácidos, né? E falta de cálcio no solo. Então, quando a gente encontra essa planta no solo, a gente consegue ter uma ideia de como está a vida daquele solo, né? E essas plantas também são raramente cultivadas. Isso é muito legal. Elas são frutos de coleta, sim, porque elas aparecem espontaneamente. Então você vai lá, coleta aquela planta e usa para sua alimentação, mas raramente são as plantas que necessitam que você vá até lá, plante uma mudinha ou uma semente, porque elas acabam se tornando perene também, né? E também tem muita questão da desconstrução dessa categorização estética ou funcional que a gente dá nas plantas. Então, a gente tem um costume de categorizar as plantas, né? Tipo, essas aqui são ornamentais, essas aqui servem para o jardim, essas aqui são para isso. E, na verdade, não, né? Elas não estão ali servindo a gente em alguma função. Na verdade, elas exploram várias outras funções e a gente precisa começar a praticar isso no nosso dia a dia, que é muito importante. Então, eu vou trazer umas aqui para vocês terem uma ideia de que muitas plantas que são utilizadas como ornamentais, a gente coloca em jardim, são comestíveis, são riquíssimas nutricionalmente e que a gente não faz ideia. A gente passa por elas todos os dias, principalmente sendo utilizadas em calçadas. Então, tem árvores, eu trouxe exemplo de árvores, flores, que eu sei que tem muita gente que tem um pouco de receio, né, do consumo de flores, e vocês vão ver que vocês com certeza conhecem e veem no dia a dia. Então, essas plantas, né, como eu disse, elas amplificam a soberania, a segurança alimentar e nutricional da população, porque você ter essa capacidade, né, essa independência de conseguir identificar o seu próprio alimento, você tá ali plantando, sabendo daquele processo como um todo, isso é uma soberania alimentar, né? E você tratar com plantas que são típicas, né, da onde você mora, enfim, isso também traz uma segurança alimentar muito grande. Fora o fato de que elas mesmas incrementam, né, o nosso repertório de sabores e possuem um valor nutricional diferenciado. Então, muitas delas têm sabores que a gente nunca ia imaginar, né, assim, comparando com as hortaliças convencionais que a gente vê no dia a dia no mercado, nas feiras, no hortifruti, e eu acho muito legal, porque é um mundo à parte que a gente consegue descobrir, né? E eu trouxe algumas aqui para vocês, na verdade, que são super conhecidas, né? A gente conhece uma forma de consumir, porém, elas têm outras partes que também são comestíveis, aquilo que eu falei lá atrás na definição. Então, por exemplo, a batata doce, né? A gente costuma comer a batata, né, em si, porém as folhas também são comestíveis. O ideal é que a gente coccione as folhas antes do consumo, mas elas também são comestíveis. O mamoeiro, né, que a gente come o fruto, que está aqui na foto, o mamão.
Mas tem um doce que se faz, que é até tradicional, na parte de baixo do mamoeiro, a partir do chão, né, do solo, 1 metro para cima, você corta e você consegue ralar esse caule, né, porque daqui para cima ele é oco, e você faz um doce, né, você leva pro fogo, acho que com açúcar, umas coisas assim, e você faz um doce. A bananeira, que a gente está acostumado a comer, é a banana, né? Mas o coração da bananeira, que é esse que está aqui embaixo, ele também é comestível, e a bananeira também dá um palmito. Então, também é legal que a gente consiga ter um olhar diferenciado para essas plantas que a gente está acostumado a ver todos os dias. O hibisco também, que é uma planta muito utilizada, principalmente para fazer cerca viva, é uma flor que as pessoas utilizam. E até então, né, muitas pessoas não sabem que as folhas também são comestíveis. A flor e as folhas também são, e as folhas são riquíssimas fontes de ferro, principalmente por serem folhas verdes escuras, então são as que são mais ricas em ferro. E o chuchu também, que eu acho que de todos é o mais, né, inesperado. A gente come o chuchu, porém, as folhas também são comestíveis do chuchu, e ele dá uma batata, ele dá um rizoma, né? Não exatamente ali onde você plantou, mas nas imediações ele dá essa batata, que também é comestível, né? Eu acho que é o que, assim, a gente não está realmente acostumado a ver isso. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, para a gente treinar o nosso olhar, principalmente quem mora em centros urbanos. A gente encontra essas árvores, essas flores no nosso dia a dia, e a gente não faz ideia de que elas são consideradas plantas alimentícias não convencionais. Então eu trouxe aqui principalmente flores, porque eu sei que tem um receio muito grande, né, no consumo de flores. Então, daqui 3 são consideradas árvores, né? 3 não, 2 aqui, o jasmim e manga, que dão essas florzinhas. Tem várias colorações diferentes, mas essas flores são comestíveis, dão geleias incríveis, né? O ipê amarelo também é comestível, eu acredito que nem todo mundo saiba. A gente sabe, né, que quando tá na época do ipê, o chão fica cheio de flor, enfim. Ele também é comestível, é muito utilizado em grandes centros urbanos, né, nessas árvores. O malvavisco, que é mais ou menos o mesmo princípio do hibisco, ele também é comestível, a flor dele é comestível, e as folhas também são comestíveis, e por serem verde escura também tem uma grande composição de ferro, né? E essa flor aqui também, não sei se vocês já ouviram desse nome, chamado de dama da noite, também é muito utilizado para cerca viva, assim como o malvavisco. Então, é uma florzinha branca que só abre de noite, tem um cheiro muito bom, mas essa florzinha também é comestível. Eu acredito que, né, muitas pessoas conheçam, principalmente pelo fato dela abrir só de noite e o cheiro dela ser muito forte, mas ela também é comestível. E aí eu trouxe para vocês aqui umas ideias, né, mais ou menos, de cultivo de punk, que são as punks mais faladas ultimamente, né? Acho que a gente costumou ouvir um pouco mais. Trouxe de maneira geral para vocês como que a gente consegue preparar o solo para que possa cultivar essas plantas, mas eu vou falar brevemente um pouquinho de cada uma, como que a gente faz o cultivo. Então, de maneira geral, o ideal é que a gente não tenha um solo muito raso, o ideal é que você tenha mais ou menos uns 2 palmos de profundidade para fazer esse plantio, né? E evitar o excesso de água no solo. Então, como eu disse, principalmente essas aqui que eu separei, são plantas muito rústicas e muito adaptáveis, principalmente à seca, à falta de água. Então, de uma certa forma, elas se dão melhor com uma quantidade menor de água, né? O ideal é que a gente tenha um solo mais solto, evitando os solos compactados, isso de forma geral, né? Qualquer tipo de plantio, evitar pedras, enfim, cascalhos, para que as raízes possam se desenvolver bem. E sempre lembrar de utilizar a cobertura vegetal, como eu comentei no último vídeo, é muito importante para que a gente possa manter a umidade do solo, a saúde do solo, para que a gente não perca essa água, para que o solo não esquente muito, né? E também essa cobertura depois, ela com a decomposição, ela acaba virando um adubo. Então, vou comentar um pouquinho sobre essas punk agora. Então, começando pelo peixinho da horta, né? Ele é bem conhecido pelas folhas, que são peludinhas, assim, né?
as pessoas comentam muito pelo fato de ter um sabor parecido com o peixe, principalmente quando é empanado. Então, as suas folhas são comestíveis, ela é considerada uma planta perene, ou seja, mais uma vez aquela questão, né, da segurança alimentar. Por ser uma planta perene, a gente consegue que ela esteja, né, ali o ano inteiro. Então, a gente consegue que ela esteja produzindo o ano inteiro. Ela é super resistente à seca, ela prefere o sol pleno e se desenvolve melhor em climas amenos. O que eu percebo é que o peixinho, quando ele está num lugar que é muito quente, muito seco, ele costuma diminuir um pouco a produtividade dele, ele continua produzindo, mas ele prefere climas mais amenos, né? E sempre lembrando que a iluminação tem que ser direta. Também é bem resistente em relação às regas, né? Mas, porém, observar a necessidade, aquilo de sempre olhar, conferir no solo para ver se está úmido, se não está. Ela pode ser consumida crua ou cozida. Então, assim, o cozido normalmente que as pessoas falam é o empanado, né, do peixinho. Mas ela crua em salada dá um sabor, acho que inexplicável. Eu não consigo definir o sabor do peixinho, é bem diferenciado mesmo. E tem um grande potencial antioxidante, principalmente, né, quando aquecido. Isso é muito legal. Ela tem na verdade, ela tem uma composição de ferro grande, manganês, vitamina C. Então é bem legal a composição do peixinho. A outra que eu trouxe aqui é a Ora Pronobis. Essa aqui da foto é a culeata, mas tem outras Ora Pronobis, então a gente precisa ficar atento na identificação. Tem uma de flor rosa, uma que a flor é laranja, essa aqui a flor é branca, meio creme, assim, um pouco amarelinha. Então, as folhas, os frutos e as flores são comestíveis da Ora Pronobis. Ela é considerada uma trepadeira, mas ela consegue subir com ou sem apoio. E ela tem espinhos, principalmente na parte de baixo, mais ou menos uns 15, 20 centímetros da ponta dela para baixo, ela apresenta falsos espinhos. Então, as pessoas até costumam chamar de filé mignon da Ora Pronobis, que é a parte que não tem espinho. Então, é preciso, assim, né, se você for cultivar em casa, você ficar atento em relação aos espinhos. Sempre fazendo a poda, que a poda é uma coleta, né? Então, a gente consegue, quando a gente faz essa poda, a gente consegue tirar para consumir. Né? Existem várias espécies e também ela é perene. Então, mais uma vez, é uma planta que você consegue ter ali o ano inteiro. Ela é super resistente à seca, prefere o sol pleno, então iluminação direta. Então, assim, se você pegou uma muda, né, até ela se estabelecer, o ideal é que você regue bem, tá? Mas depois ela prefere menos água. Ela não se dá tão bem com um solo encharcado, né, digamos assim. E ela pode ser consumida crua ou cozida. Eu sempre falo para dar preferência a que ela seja cozida, tá? Qualquer tipo de preparação que você faça, alguma cocção antes, é o ideal. E ela tem um grande potencial antioxidante, principalmente os frutos, né? Ela tem carotenoide, vitamina C, a gente chama de proteína verde, né? Porque ela tem um número bem alto de proteína em extrato seco. Zinco, ferro, cálcio, manganês. Então, assim, é uma planta super fácil de cultivar. Às vezes a gente fica perdendo um pouco de tempo, né? E acaba se desgostando das plantas, principalmente porque a gente escolhe plantas para cultivar que são difíceis para o nosso clima, enfim, algumas que não são tão adaptadas. Porém, essas aqui são muito fáceis de cultivar, a gente consegue ter um resultado muito bom. A moringa, que também foi muito falada ultimamente, né? A moringa, no caso aqui, é uma árvore, as outras duas são arbustivas, né? Mas ela também pode ser cultivada em vaso, tá? O ideal é que seja um vaso bem grande e fundo e que você faça sempre a poda, né? Você faça sempre a manutenção dessa árvore, porque ela é grande, assim, né? Considerada se plantar fora de um vaso. Então, as folhas, as flores, as raízes e as vagens são comestíveis. Ela também tem preferência por sol direto, então, lembrar da iluminação. Ela também tolera menos água, tá? Não é muito, assim, de solo encharcado. Então, assim, em relação ao consumo, as folhas e flores podem ser consumidas cruas ou não. Os frutos, de preferência, cozidos.
E as raízes podem ser raladas e a definição dela é como se fosse mais ou menos o sabor da raiz forte, tá? E as sementes também, preferencialmente torradas, também podem ser consumidas. As folhas têm um alto teor de carotenoides, é uma das maiores fontes, né, dentre as verduras mais convencionais que a gente fala hoje em dia. E, assim, é uma surpresa muito grande, né, que a gente não utilize no dia a dia. É uma grande fonte de cálcio, vitamina C, tem um efeito hepatoprotetor com intoxicação de metais tóxicos. Em alguns trabalhos ela é descrita. E isso é bem legal, né, porque, principalmente para as questões hepáticas, ela é muito boa. E, por último, a beldroega, né, que também é super comentada ultimamente. Também tem vários tipos de beldroega, tá? Eu trouxe essa daqui da foto, é a oleracea. Então, as folhas, flores, caules e sementes também são comestíveis, tá? E ela também é perene. Só que, como eu disse antes, o que é legal da beldroega é que ela se torna perene por germinação espontânea. Então, ou seja, você planta ali, né, a beldroega, e ela por si só ela vai gerando as sementes e ela vai se espalhando, né, essas sementes, e ela acaba meio que tomando o lugar, digamos assim. Então ela tem uma germinação espontânea e ela fica, né, perene, porque ela vai ali se desenvolvendo várias vezes. Também tem preferência por sol direto, tá? Iluminação direta. Ela é bastante tolerante à seca, mas ela é muito resistente a ambos os extremos, tá? Ela é bem resistente a muita e pouca água. É óbvio, né, que quando ela tá numa situação mais confortável, as folhas ficam maiores, ela produz melhor. Mas ela prefere menos água, tá? E ela pode ser consumida crua ou cozida. Então, assim, a beldroega também é riquíssima em flavonoides, proteínas. Ela é uma ótima fonte de ômega 3, complexo B, vitamina C. Tem um potencial antioxidante muito grande, manganês e zinco. Então, assim, alguns trabalhos descrevem, né, que a beldroega, ela auxilia muito na fase 2 de detoxificação hepática. Então, ela tem uma regulação, né, principalmente em casos de lesão hepática, que é bem interessante, são bem descritos. E é isso, eu deixei aqui para vocês o meu e-mail, caso vocês precisem, né, tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, enfim, eu estou à disposição. As redes sociais que eu sempre deixo aqui para vocês irem marcando a gente saber como está o trabalho de vocês por aí. E também nessas redes sociais vai ser onde a gente vai divulgar o link do nosso encontro online, que vai ser no dia 10. Tá? E aqui eu deixei as referências que eu acho que assim, são as mais robustas, né? Assim, tem uma importância maior dentro dessa temática. Hoje em dia tem muito lugar que fala sobre punk, principalmente na internet, nas redes sociais, tem muito canal legal que fala sobre, é muito bom de acompanhar. Porém, o livro do Knupp, né, que é bem conhecido, que são de plantas alimentícias não convencionais, que tem um guia, é bem grande o livro, mas é indispensável. Um curso que a Embrapa lançou, que é um curso online, né, que é a produção de hortaliças punk para consumo doméstico, também é muito legal de fazer. E um guia prático, que eu acho que é muito fácil de você conseguir entender, enfim, principalmente sobre o cultivo, que é o Guia Prático de Plantas Alimentícias Não Convencionais para Escolas, do Instituto Queiroz. É bem legal também de dar uma olhada, porque ele é bem fácil, de fácil entendimento. E é isso, espero que vocês tenham gostado e queria agradecer a vocês esse espaço, né, que a gente criou aqui para poder trocar tantas coisas. Fico esperando o retorno de vocês, então, para vocês me falarem como estão as coisas por aí. E é isso, espero vocês na live também no dia 10.